Não, não. O que tem aqui são coisas do batismo, tem uma coisa muito bacana. Do batismo de sábado? Porque como é ao vivo e aparece também a letrinha, então mandaram: senhores, não tenho perguntas nesse momento, apenas o desejo enorme de poder estar aí sendo batizada por esse homem abençoado por Deus. Amém. Quem mandou foi a Sônia Ribeiro. A gente entrou no ar assim, sem aviso, né, O batismo? no sábado, porque eu não tinha avisado ninguém e eu não pude ir também no domingo, ao caminho. Então, tinha muita gente pedindo para ser batizada por imersão, porque aqui no caminho o freguês escolhe a quantidade de água, né? A água não batiza ninguém mesmo. Quem batiza é o Senhor. Se o Espírito Santo não tiver batizado, se o indivíduo não tiver tido a consciência de que quando Jesus morreu, quem creu morreu com ele. Quando Jesus ressuscitou, quem creu ressuscitou com ele. E quando Jesus foi assunto acima de todo principado e poder, quem creu assentou-se com ele nesses lugares. Então, quem creu assim está batizado, mesmo que nunca receba batismo. Agora, o batismo a gente pratica como um testemunho desse nosso compromisso interior, dessa nossa consciência. É uma afirmação humana e histórica. Não é porque Deus seja aquele tipo mesquinho que Pede um pouco d'água. enquanto esse cara não reuniu uns amigos, especialmente uns bem incrédulos, e não disser para todo mundo que ele agora é meu discípulo, eu não quero nada com ele, vou esperar ele fazer primeiro. O Deus que nos amou primeiro, que morreu primeiro, que fez tudo primeiro na religião, só faz depois. Só faz depois. Até então ele fica paradinho lá, né? Que se o cara não fizer, ele não confirma. E o batismo que eu faço não é para Deus. Para Deus é o Espírito Santo que faz. Eu faço batizo homens para homens. Diante de Deus, o testemunho que o batismo dá da fé das pessoas para outros. João Batista falava isso: eu batizo com água para o arrependimento. Mas vai vir um, não é? Depois Batizará de com mim, o Espírito Santo com com fogo. fogo. Isso sim. E quando Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do Pai que está nos céus, que é o texto de apelo. É o texto de apelo. Então, e que é usado dessa maneira, não perca a chance agora, neste instante, de confessar a Jesus para ser salvo. Levante a mão, quem vai levantar? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, aquele leilão de salvação. Comigo foi assim. Não é? E o texto é esse. Aí fica todo mundo ali. Confessar Jesus diante dos homens é levantar a mão aqui agora. Deixa eu levantar agora que eu fico livre dessa, né? Aí os caras levantam a mão, ficam livres dessa e continuam andando sem evangelho na vida. Batizados, membros de igreja, sem evangelho na vida, porque aceitaram Jesus. Levantando a mão assim. Um dia aceitou. Mas aquela mão que se levantou não se abaixou para levantar o caído, não se estende para acolher o necessitado, não mete a mão no bolso para ajudar numa carência real da vida, não se submete ao Evangelho, porque aceitou Jesus. Então, essa brincadeirinha pagã, aqui no caminho da graça, enquanto eu viver, não vai existir, se Deus quiser. Por isso eu só batizo os batizados. O indivíduo que chega e diz, olha, e tem que ter a moção dele. Porque eu também... Não apela para quem quiser vir, não. Passei 30 anos fazendo apelos e convidando milhares e milhões vieram à frente naqueles eventos enormes durante 30 anos. Eu não faço mais, só faço quando o Espírito Santo diz, faz agora. Agora, não faz parte de nenhuma rotina mental minha. Se não for uma pulsão do Espírito, eu prego o Evangelho e deixo o Evangelho seguir seu curso. Se o indivíduo entendeu o Evangelho, ele me procura. Não era assim? Eles iam atrás de João Batista para serem batizados. Ou eles diziam, o que faremos, irmão? Não é porque tinha entendido. Então, é assim que é. De modo que
muita gente pede, eu vou batizando por aspersão lá mesmo na reunião. Quem vai pedindo, ou nos encontros, ou às vezes até aqui sozinho, o indivíduo vem conversar comigo. Daqui a pouco ele começa a chorar, falar do encontro dele com Jesus. E tudo que eu queria agora era ser batizado. Me serve agora? Serve. Se servir, eu mando pegar água, eu batizo ali mesmo. Amém. É interessante que todos nós podemos fazer isso, né? Todos. Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Qualquer pessoa que esteja falando do Senhor com alguém e você percebe que o Espírito Santo envolveu o coração dele e você vê que houve uma conversão real, você pode batizar ele, claro, ali na sua casa, no trabalho ali, a parte assim, sem ninguém ver, e podemos fazer discípulos. Essa parte assim. da revolução que mataram na igreja era uma revolução que envolvia todos. Condensou só no pastor, né? Agora virou, é por isso que eu digo que nós continuamos catolicíssimos e constantinianos. Virou uma coisa que só tem ordenação para fazer o pastor, o bispo, os clérigos protestantes. É uma coisa católica, do clérigo protestante que tem esse poder, essa designação de batizar pessoas. O chamado crente comum, como eles chamam, esse coitado, o direito dele é dar grana, cantar no coro e arranjar alguma atividade para fazer, para se envolver e não faltar culto, não ficar desviado. Então, desse presépio, eu quero distância. Eu o servi durante muitos anos sem praticar as coisas dele, porque eu nunca pratiquei isso em momento nenhum no meu ministério. Nunca. Nunca disse que casamento era coisa de clérigo, que batismo era coisa de clérigo. Nunca disse que uma pessoa não podia tomar uma ceia porque não tinha sido batizado, se o coração dela estava todo desejoso. A Bíblia não liga uma coisa com a outra, não, né? Isso é o protestantismo, herança do catolicismo, herança constantiniana, heranças. Não está no Evangelho. Se você fizer a viagem para trás, se você encontrar coisa lá, aleluia. Se você fizer a viagem para trás, para a primeira geração, para o momento em que essa construção de Jesus e dos apóstolos estava acontecendo, e você não encontrar isso lá, deixe fora, meu irmão. Foi invenção humana e posterior. Agora, só antes da gente chamar o documentário sobre essa viagem antropológica sobre o diabo, eu queria contar uma historinha para você sobre esse negócio da ceia, da ordem das coisas. Eu era pastor presbiteriano, ainda nem tinha sido ordenado, era presbítero da igreja presbiteriana. Novo. 19 anos, lá em Manaus, e papai estava ministrando a ceia. E na igreja presbiteriana, o ministro está ministrando, os presbíteros se sentam na cadeira ao redor da mesa, e na hora o ministro vai encaminhando pão e bandeja com vinho para quem vai servir. Né? E eu recebia a bandejinha ali com os pães primeiro e fui servindo. Peguei o ala esquerdo assim, do templo antigo em Manaus e fui servindo. E quem estava sentado na primeira fileira da extrema esquerda era um senhor chamado Ibrahim, e muito magrinho, muito engraçado. Ele tinha uma dificuldade para entender as coisas que você explicava. Eu ia à casa dele, às vezes, passava tardes explicando o Evangelho. Aí eu dizia, agora o Ibrahim entendeu. Ele, a família dele toda, aquela coisa antiga, reunia a casa toda, você explicava tudo para a família toda de novo. Aí eu digo, hoje ele entendeu. Maninhozinho, só me chamava de maninhozinho. Maninhozinho, que coisa linda, hoje eu entendi. Aí, que maravilha, Ibrahim de origem árabe, né? E aí ele, nesse domingo ele estava lá, ele não era nem batizado, nem nada. Ele estava indo há uns meses. O filho dele, o Ibrahimzinho, já tinha entendido muito mais da palavra do que ele. Parece que tinha uma blindagem. Toda a vontade de entender, mas chegava aqui, as coisas se embaralhavam. Chegou um ponto que foi, Ibrahim, deixa para lá, deixa de ficar tentando entender só.
Arreganho o coração e creio, deixa eu falar, mano. Aí, Você desistiu, né? chega. Às vezes é uma limitação mental mesmo. Aí nesse dia eu fui servir, já fui lá. Vi o Ibrahim, ele estendeu a mão. Papai já tinha explicado, aquela coisa, o rito presbiteriano ali e tal. Aí ele meteu a mão no pão, eu deixei, né? Claro, vou negar o pão para alguém que espontaneamente meteu a mão. Eu não nasci com Nossa, essa misericórdia, é vocação. muita falta de educação. Eu não é nem falta de educação, é temor diante de Deus. O pão não é meu, a mesa é do Senhor. O servo é do Senhor, o coração só o Senhor conhece. E o homem mete a mão e quer a comunhão do corpo de Cristo entre os irmãos. Quem sou eu para dizer não para alguém? Eu não quero me meter nesse santo dos santos, eu não piso aí, mano, de jeito nenhum. Aí, eu deixei ele pegar, ele pegou. Quando chegou na hora do vinho, já que ele já tinha comido o pão, eu levei o vinho para ele, né? Direto, assim. Aí ele virou para mim e falou, não, maninhozinho, muito obrigado, eu comi aquele pãozinho, estava uma delícia, tô satisfeito. Não entendeu nada mesmo, não. Era um lanchinho gostoso, um lanchinho presbiteriano, assim, bem econômico, frugal, bem calvinista. Pãozinho desse tamanho, um vinhozinho, desalcoolizado. O pão tá bom, Tá obrigado. bom, maninhozinho, muito obrigado, eu comi o pãozinho, estava uma delícia, eu estou satisfeito. Essa inocência é muito bonito, né? Quando a gente encontra essas coisas na igreja, né? É aí sim que a gente entende a simplicidade do Evangelho, né? E não se mete nessas coisas que de fato nós não fomos chamados para nos meter. Ah, não, tem gente que fica, que na hora de entregar a Santa Ceia só frisa aquele que come indignamente, come juízo para si, sem saber que é ele que está sendo indigno, porque não discerniu a morte de Cristo. Que fala justamente no versículo anterior. E nem discerniu o contexto. Porque Paulo está dizendo, quando vos reunis, irmãos, não vos reunis para melhor, e sim para pior. Porque há entre vós quem passe fome, ao passo que há quem se embriague. Porventura, não tendes casa onde comer e beber? Porque tendes que humilhar os que nada tendes? Porque o ágape, a Eucaristia, até o processo absorvido por nós, é um rito posterior, né? O nosso pãozinho servido ali, domingo, e com vinho, ainda é um eco do catolicismo constantiniano. Não tem nada a ver com a Eucaristia original. Como é que era a original? Banquete. Como é que era o original? Era um grande banquete. Era assim que era a Santa Ceia? Todo mundo levava a sua comida, as suas bebidas e compartilhavam uns com os outros. O pão comum. Um piquenique assim é uma Santa Ceia, então, quando se... Qualquer refeição para a gente se reunir pode virar uma... deveria virar Olha só. uma Eucaristia. Poderia virar. Vira a hora que a gente queira. Não é o pão, não é a comida, não são os elementos que fazem daquilo a Eucaristia. Sou eu, é você, somos nós. O pão não diz, eu virei eucarístico. Eu é que digo, vamos compartilhar em ações de graças o corpo e o sangue do Senhor. E compartilhar uns com os outros a graça desse alimento que nos é comum. Então, quem tinha mais, levava mais. Quem não tinha nada, ia assim mesmo. Porque qual é o espírito do Evangelho, não é esse? Aquele que tem, dê segundo a medida do que tem. Primeiro e o que não tem, venha conforme o que tem ou o que não tenha. Porque o que sobra nuns vai fazer igualdade, produzir igualdade no outro. Esse comunismo, que não é comunismo, porque comunismo é um ismo perverso, que vira um sistema obrigatório e tirano, mas esse espírito comunal é a marca distintiva da Eucaristia. Por isso é que Paulo diz que eles comiam indignamente, porque era a ceia do egoísmo, era a ceia da divisão social, a ceia do preconceito, a ceia do deixa tudo como está, enquanto a gente brinca de Eucaristia. Porque Paulo diz, a ceia de vocês, quando vocês se reúnem, é para pior.
Vocês estão fazendo juízo, vocês estão confirmando o espírito do mundo em vocês. Por isso é que vocês estão chamando juízo para si. Porque o mundo é que é assim, perverso, eu tenho e você não tem. Então eu como e jogo no lixo quando eu não quero mais. Você passa fome do meu lado. Isso é que é se reunir indignamente. É não ter a consciência para perceber a carência do outro, a necessidade do outro. É não ter consciência eucarística todo dia. De compartilhar o pão com o irmão. Compartilhar o pão como pão e partilhar o pão como ajuda, presença, amor, dinheiro quando é o caso, bens, meios, modos, ajuda. Toda vez que eu faço isso, eu estou em ato eucarístico. O samaritano que se ajoelhou sobre o caído na estrada estava participando do elemento eucarístico mais extraordinário. E Jesus usou, inclusive, uma linguagem eucarística naquela parábola. Não sei se você já percebeu. Porque ele usa elementos de libação. O vinho e a água para lavar e o óleo. Ele pensa as feridas do homem com vinho. E depois é que ele passa óleo. Ele usa a ordem médica. Mas não a ordem religiosa. Na ordem religiosa ele passaria primeiro o óleo, depois o vinho, como elemento de libação. Ele inverte numa coisa extraordinariamente simples e gritante, porque não existe nenhum rito humano que possa existir de si mesmo sem que antes ele esteja a serviço da vida. Na vida, o que vem primeiro quando alguém está ralado é a asepsia, com o vinho, com o vinagre, com o que tiver poder antisséptico. Depois vem o óleo. E Jesus botou a ordem da vida nos ritos das coisas. Sai mudando tudo, né, Caio? O rito é o rito da necessidade humana imposta pela vida. Senão o rito não tem nenhuma função. Não. Aí ele usou aqueles elementos de libação. Aquilo ali é o altar. E aqui é o culto. Olha como Jerusalém é móvel. O que Jesus estava dizendo. O altar é o irmão. O grande altar não está lá no Santo dos Santos. Está em qualquer lugar onde o olhar verifique o irmão esfolado como um sacrifício vivo que não foi feito pela voluntariedade, foi feito pelo despotismo e a tirania e a perversidade do outro contra ele. Então, no Evangelho as coisas são assim. Na religião é que são como a gente ficou viciado em praticar. E pior que o vício ainda, eu conheço pastores que mandavam diáconos ficar xeretando, observando quem foi que não tocou, quem foi que não tomou, porque presumivelmente em culpa para depois chamar o cara começar lá. O SNI. Olha só. Como é que faz isso com as coisas de Deus, né? Coisa aí feia. O DOPS mobilizado ali com os agentes. Não sei como é que é.